com Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Boa noite, é com muito prazer que estou aqui com vocês nessa noite. E vamos começar lendo uma página do livro Renovando Atitudes, do médium Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Uma página que eu escolhi com muito carinho, para que nós pudéssemos já introduzir o nosso assunto desta noite. E essa página se chama Amar, Não Sofrer. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Esta questão leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Essa introdução é um trecho do capítulo 5º, item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, em instâncias onde nossas almas estagiaram, e aprendido invariavelmente que só repararíamos nossos desacertos e equívocos perante a vida através do binômio dor-castigo. Nas tradições da mitologia pagã, aprendemos que com os deuses toda uma postura marcada pela dor. A princípio, os duelos de Osíris, Sete e Horus no Antigo Egito, mas além assimilamos formas pensamentos das desavenças e vinganças entre Netuno e Júpiter no Olimpo, a morada dos deuses da Grécia. Por outro lado, não foi somente entre as religiões idólatras que incorporamos essas formas de convicção, mas também nos conceitos do Velho Testamento, onde exercitamos toda uma forma de pensar na exaltação da dor, como um dos processos divinos para punir todos aqueles que se encontravam em falta. A palavra talião significa tal, do latim talis, definida como a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor, tal qual fizeram os outros sentir. Constatamos assim a ideia de que se tinha um poder divino, era caracterizada por atributos profundamente punitivos. Jó afirmava: e Deus, na sua ira, lhes repartirá as dores. Gênesis, em se referindo aos castigos da mulher, multiplicarei os teus trabalhos e em meio da dor darás à luz os teus filhos. São algumas dentre as muitas assertivas que nos levaram a formar crenças profundas de que somente o sofrimento era capaz de sublimar as almas ou reparar negligências, abusos e crimes. No Sermão do Monte, Jesus Cristo se refere à lei de Talião, revogando-a completamente. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Longa foi a estiagem dos métodos corretivos pela dor, contudo o mestre instalou na terra o processo da educação pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime e tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e pensar. Realmente, durante muito tempo a dor terá a função dentre os imperativos da vida, por não aceitarem que o amor muda e renova, e, portanto, utiliza-se dos cilícios mentais como meios de suplícios e tormentos para se autopunirem, pondo assim em prática toda uma ideologia da exaltação, a falta, punição. Crenças não são simplesmente credos, máximas ou estímulos religiosos, mas também princípios orientadores da fé e de ideias que nos proporcionam direção na vida. São verdadeiras forças que poderão limitar ou ampliar a criação do bem em nossa existência. Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres, que subiram na escala do universo amando. Podemos, sim, sutilizar nossas energias kármicas amando, ou desgastá-las penosamente, se continuarmos a reafirmar nossas crenças punitivas do passado. Reforçar o espinho cravado, ou não retirá-lo é opção nossa. Lembremos-nos, porém, de que as ideias arraigadas e adotadas seriamente por nós tendem a motivar-lhes a própria concretização. Então vamos agora recolher essa reflexão dentro do nosso coração. Fechar os nossos olhos por alguns minutos apenas.
e trazer o verdadeiro sentido da prece como conexão com algo maior, a que chamamos Deus. E possamos agora aquietar a nossa mente, respirar profundamente neste sentimento sincero de fé, confiança e entrega, e elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que esses minutos que vamos dedicar aqui a alguma reflexão se tornem ação em nossas vidas, ação diária, cotidiana, na direção da transformação, em direção ao verdadeiro amor por nós mesmos e por todos aqueles que passarem por nós nessa vida. Senhor, fazei do nosso caminho um caminho de luz, de paz, de compreensão, aceitação e serviço. Que nessas atribuições que trazemos para as nossas almas como práticas diárias, possamos transformar a cada dia a dor e o sofrimento em luz e entendimento. Pai de amor e bondade, que possamos ser tocados pela Tua palavra, pela Tua luz, pelo exemplo de Jesus, e assim modificar todos os dias, através da consciência, da luz que jorramos sobre nós mesmos, sobre aquilo que somos, sobre o autoconhecimento, sobre o auto-amor, caminhar de uma forma diferente, não mais arrastando emoções perturbadoras e destrutivas, mas sim ampliando, abrindo o nosso coração para receber de Ti, ó Pai, a verdade, o caminho e a vida. Que possamos, nesses minutos que se seguirão, estarmos aqui a serviço do Pai. E que as palavras que forem entregues nesse pequeno estudo simplório, dentro daquilo que podemos alcançar, sejam as palavras que toquem no seu coração. E que transformem a sua vontade numa vontade para Deus, uma vontade para o homem. Graças a Deus. Então vamos nós nesse tema, que é tão vasto que a gente optou por escolher um caminho mais simples, mas que, na realidade, propõe a vocês uma interiorização dessas palavras. Como me veio aqui intuitivamente nessa prece, que nós possamos transformar em ação toda e qualquer reflexão, porque sim, essa reflexão será útil para as nossas vidas. De nada adianta o conhecimento, meus queridos. Nada adianta o conhecimento, almas queridas, se a gente não colocá-las em prática. Nós vamos conseguir o tempo todo? Não vamos. Não vamos porque nos distraímos. Nos distraímos com os afazeres diários, nos distraímos com ao próprio convite do mundo, esse mundo ilusório. Nos distraímos. Nos distraímos com as nossas preocupações, nos distraímos com aquilo que não resolvemos dentro de nós. E um pouquinho, quando a gente fala de emoções e o quanto que as nossas emoções, a natureza das emoções e o quanto que as nossas emoções nos afetam, nós vamos caminhar por aí. E eu escolhi um caminho de entendimento, trazendo uma luz espiritual sobre esse tema, que passa por 3 etapas conscienciais. Então, para começar aqui, nós vamos entender o que seria, né? Nós temos tantos conceitos sobre emoção, gente, dentro da psicologia. Nós vamos ter uma abordagem mais fisiológica, nós vamos ter uma abordagem mais mental, psíquica, nós vamos ter uma abordagem, muitas vezes, puramente relacionada aos relacionamentos. Ok, nós vamos abordar isso aqui, mas vamos partir de um princípio bem básico, o significado da palavra. Né? Então, emoção vem do latim emovere, que significa sacudir, deslocar, e que vem, né, por si mesma, deriva da palavra move, que significa movimento, estar em movimento. As emoções nos movimentam. Mas se nós estamos presos a um primeiro estágio consciencial, que nós vamos chamar aqui de um estágio primitivo, animal, nós vamos estar utilizando dessas emoções nas nossas vidas
muitas vezes a serviço simplesmente do ego. E o que é o ego, gente? Muitas vezes já me perguntaram isso. É um conceito da psicologia que também teria várias formas de abordar, mas nós vamos resumi-lo aqui de uma forma muito simples. Essa definição é uma definição de um grande terapeuta alemão que faleceu em 2019, chamado Bert Hellinger, desenvolvedor das constelações familiares. Ele define ego de um jeito muito curioso. Ele fala assim: ego é eu sou melhor. Então, o ego, na realidade, é uma estrutura dentro de cada um de nós que foi instalada pela inteligência divina, certamente, para que nós pudéssemos nos agarrar à vida e nos desenvolver. O problema é que a gente deixa ele mandar na parada. Toda a tarefa humana de desenvolver a sua espiritualidade é também de desenvolver autodomínio, o domínio desse ego. E colocá-lo a nosso serviço, ao invés da nossa vida estar toda a serviço do ego, dessa autoimagem que nós construímos. Então, quando nós estamos muito ainda nesse estágio consciencial egóico, egocêntrico, egoísta, as emoções muitas vezes estão a serviço do que, gente? Do sofrimento. Todo sofrimento humano da vida adulta. E permanece, claro que existe a dor, meus queridos. Todos aqui podemos ser atravessados por uma perda, atravessados por um problema financeiro, atravessados por um grande desvio da vida, uma catástrofe. Todos nós temos nossas biografias, nossas histórias. Mas quando essas histórias não são aceitas, digeridas, compreendidas, elas vão se transformando num profundo sofrimento, numa profunda negação daquilo que é, como determinação divina. E nós ficamos presos em emoções perturbadoras. Então, nós podemos classificar, né, existe essa classificação de emoções positivas e emoções negativas. E sempre que faço palestras com esse tema, sempre pergunto para as pessoas, quando a palestra é ao vivo ou interativa, né, o que seriam as emoções positivas e o que seriam as emoções perturbadoras, negativas. E as pessoas respondem. Todos nós sabemos aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Aquilo que sentimos, expressamos, que nos movimenta, que é bom para nós, que nos equilibra, que nos traz paz, amor, alegria, e aquilo que nos emociona de uma forma a trazer sofrimento. Então, muitas vezes, a nossa resistência de evoluir, de amadurecer, de dominar esse ego, nos prende nesse ego que nada mais é do que um saco sem fundo. É como se fosse uma criança que nunca amadurece dentro de nós, no lugar de exigência em direção a todos e a tudo, como se tudo e todos deveriam nos servir. Então, estarmos presos no círculo imaturo do ego é também estarmos, de alguma forma, presos numa necessidade infantil de ser atendido. Eu costumo dizer, nem sempre as pessoas gostam, eu costumo dizer, gente, nós não estamos aqui a passeio. A vida na Terra não é paraíso. E o que nós estamos, ao longo desses anos todos, cada vez mais, comprando de ideia do que é ser feliz, do que é estar bem, do que é realização. Olha que incrível, em 1938, iniciou-se na Universidade de Harvard a pesquisa que é considerada hoje a pesquisa mais duradoura, né? Porque ela dura até hoje, permanece, já passaram por ela mais de 4 coordenadores coordenando todos os trabalhos dessa pesquisa. Ela começou com mais de 700 homens sendo estudados, e essa pesquisa visava entender o que é ser feliz. Né? O que faz uma vida longa ser feliz, bem-aventurada? E o que chegou-se à conclusão até agora, e cada vez isso está mais sedimentado, é que entre vários itens, o item primordial que torna uma pessoa feliz, vivendo num campo de emoções saudáveis, mais felizes, mais equilibradas, é a saúde dos nossos relacionamentos. São os nossos relacionamentos nutridores que fazem com que a gente esteja bem nessa terra.
Então, tudo aquilo que a gente compra, de ser feliz, de ter sucesso, de chegar num ponto de admiração, de troféu, de medalha, não é o desenvolvimento máximo do nosso intelecto, tendo títulos e títulos e títulos. Não é o desenvolvimento máximo da nossa vida material, tendo coisas e coisas e coisas. E nós que estamos aqui num diálogo espiritual, nós já sabemos disso. Então, o que será, se a gente vamos colocar nossa cabeça para funcionar, né? Que nosso campo emocional fica melhor, a gente fica numa base de emoções mais positivas a partir dos nossos relacionamentos mais saudáveis. Que os relacionamentos são a verdadeira proposta divina, para que no amor nós possamos crescer e evoluir. Olha que coisa linda. E quando a gente estabelece esses laços, essas trocas que são saudáveis, que são boas, nós estamos alimentando essas emoções positivas, nós permitimos que essa afetação natural, que é o movimento da vida, o colorido da vida, que é as emoções, alimentando aquilo que é bom dentro de nós. Porque entendemos, eu acho isso tão belo, entendemos que quando nós estamos numa troca com o nosso semelhante, num lugar menos vitimista, num lugar menos exigente, num lugar menos crítico e julgador, num lugar mais saudável, de troca, em que a gente se encontra numa posição de servir, de amparar, abraçar o nosso irmão, nós temos mais saúde. Olha que incrível isso, saúde mental, saúde emocional. Então, esse círculo, esse primeiro círculo que nós estamos abordando aqui, de emoções que são emoções perturbadoras, ele está relacionado a uma resistência nesse amadurecimento psicológico, que eu particularmente resumiria da seguinte forma: estarmos maduros emocional e espiritualmente é ter uma consciência muito sedimentada dentro de nós, que nós não estamos aqui para ser servidos. São as crianças, precisam ser servidas para que possam crescer. Mas nós, a partir do momento que chegamos à vida adulta, estamos aqui com a única missão de servir. E olha que incrível! Ah, não é aquela ideia de servir ao outro indiscriminadamente e sem olhar para nós mesmos. Não, servir a nós mesmos também. Talvez servir a nós mesmos primeiramente. Disse Madre Teresa de Calcutá, belíssimamente, só um ser verdadeiramente nutrido pode nutrir os demais. Então, que eu possa nutrir-me de emoções positivas e sair desse círculo de exigência, desse olhar crítico e julgador, desse inconformismo, dessa não concordância com a vida e com o mundo como eles são. São três concordâncias fundamentais que vão mudar a nossa relação com as nossas emoções, com a nossa vida. A primeira concordância é concordar com a gente como a gente é. Gente, nós não somos perfeitos, quem disse? E às vezes pessoas muito boas que eu já cruzei na vida, que passaram por mim nessa vida, estão aí, eu falo que tem um chicotinho portátil, cobrando de si uma perfeição que não existe para ninguém, não na Terra. Nós estamos aqui para aprender. É como se estivéssemos realmente numa escola, onde nós fôssemos ainda aprender o beabá. O beabá, que é isso que eu acabei de falar, sair do lugar de ser servido e ir para o lugar de servir. O beabá, que Cristo deu um show a respeito disso. E tantos outros grandes mestres que passaram pela Terra. Olha a vida de Chico Xavier, foi uma vida de serviço. Olha a vida do nosso querido Divaldo, que se foi recentemente. Vida de serviço. Não é belíssimo isso? Mas a gente não quer. A gente quer aqui estar sendo servido. E todo o mundo, com todo o culto, a idolatria, a materialidade, promove na nossa mente a ideia de que ser feliz é estar sendo servido. E aí a gente se distancia desse poder de harmonia, de paz, que é quando a gente entra na atmosfera do amor. O amor desinteressado, o amor incondicional. Então, nesse círculo ainda primitivo, que muitos de nós permanecemos, ainda há muito sofrimento, ainda há muita dor. Uma dor que permanece se torna sofrimento. Nós, muitas vezes, passamos por perdas indescritíveis, situações difíceis em família, no trabalho,
na saúde. Isso tenho a convicção de que a maioria de nós vamos passar, se não passamos ainda, ou já passamos por grandes situações da nossa vida. Agora, o quanto disso eu nutro, eu alimento, como se eu fosse uma vítima, ou como disse aqui a página, ainda na crença de que isso é um castigo. Quantas vezes eu ouvi, mesmo dentro da doutrina, pessoas dizerem, eu devo estar passando isso, porque tem até umas piadas, né? Joguei, não sei o que lá, na cruz, né? Alimento a ideia de que eu estou passando uma situação difícil porque esse Deus, que na minha concepção é puro amor e misericórdia, está aqui a me castigar. Sendo que, na realidade, muito do que nós passamos como dor vem numa bandeja de amor desse Deus misericordioso para que a gente possa despertar. Porque na Terra a dor ainda é um instrumento do despertar. Nessa Terra, nós ainda não trabalhamos seriamente na linha do amor, na transformação pela via do amor. Mas aqui está o convite, para que hoje, o único dia que nós temos, porque a gente que inventa que tem amanhã, a gente que inventa que tem ontem, o único dia real é hoje. Se eu estou pensando ontem, esse ontem está sendo pensado agora, então o único dia que existe é agora. E se eu estou pensando amanhã, o único dia real é agora, então o que eu estou pensando na realidade é o agora. Que eu possa, nesse momento do agora, olhar para mim, se estou numa situação de vitimismo, considerando que alguém me fez mal e não perdoando, considerando que deveria ter sido diferente o meu passado, considerando que os meus pais, porque muitas das nossas feridas emocionais começaram lá. Nesse olhar precário da criança, considerando que os pais poderiam ter feito diferente. Poderiam ter sido outros. Não poderiam. Se não fosse esse pai, se não fosse essa mãe, eu não seria quem eu sou. E quanta resistência nós temos em sairmos desse lugar de sofrimento, que muitas vezes é o ciúme, que muitas vezes é a inveja, que muitas vezes é a inferioridade, o sentimento de inferioridade, que muitas vezes é o medo. Gente, o medo é o verdadeiro contrário do amor. Quando eu estou baseada, dando muito lugar ao medo, não é possível amar. Mas quando eu estou realmente amando, eu tenho mais capacidade de entrega às pessoas, à vida, a Deus. Então, nesse primeiro estágio, infelizmente, muitos de nós entregamos muito do nosso tempo. Esse tempo precioso que nos foi ofertado numa programação reencarnatória. Entendeu que todo esse arranjo de pessoas, de onde a gente nasceu, como a gente nasceu, muitas das situações que nós vivemos, foi arranjado inteligentemente para que fosse a melhor possibilidade de evolução. E o que a gente faz com isso? Considera muitas vezes que nós somos azarados. Olha que triste a minha vida. Deus não olhou para mim, Deus esqueceu de mim. Olha só, né? A meu vizinho, olha como é que meu vizinho é feliz e a minha vida é pura tristeza. E muitas vezes a gente vai ficando nesse círculo de queixas e reclamações, que nada mais são do que posturas infantis diante da vida, ao invés de irmos para a ação de transformar o que é possível transformar. Olha que belíssima oração da serenidade. Mudar aquilo que é possível ser mudado. Aceitar aquilo que eu não posso mudar. E compreender, discernir o que eu posso e o que eu não posso mudar. Porque muitas vezes eu estou na briga mental, emocional, com uma pessoa com a qual eu convivo, uma pessoa da minha família, o meu cônjuge, ali, né? Por quê? Porque ele não deveria ser como ele é, desejando a sua mudança, coisas que nunca poderão acontecer a partir de mim. Quantas vezes eu tenho um comportamento na exigência da mudança do outro, né? E aí a gente deixa de falar com uma pessoa, a gente briga com a outra, ainda com o argumento, porque as pessoas fazem isso, gente, com o argumento de que eu estou fazendo isso para que o outro aprenda. Quem sou eu para ensinar? Quem sou eu para ensinar? Quem somos nós para ensinar? Então, que a gente possa hoje fazer essa reflexão sobre a nossa vida. O quanto de sofrimento na minha vida se refere a uma dor do passado. E que eu mantenho viva, como se todos os dias eu fosse lá e cutucasse nessa ferida, uma dor que eu mantenho viva através dos meus pensamentos, das minhas emoções.
pensamentos que alimentam emoções. Então, quando a gente fala de uma reflexão que vire ação, é uma reflexão que transforma a nossa interpretação da vida. Porque se eu continuo discordando e considerando que aquilo não deveria ter acontecido, que não é justo, gente, vamos lá, né? A vida é justa aqui na Terra? Não, as pessoas estão se estapeando. O que é justo? Deus. O que é permanente? Deus. O que é verdade? Deus. E se eu estou em concordância com esse Deus, ele está aqui, olha, como uma centelha no meu pulsar. Eu estou a serviço dele. Eu estou por ele. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. E aí eu posso caminhar, quem sabe, mais um pouquinho, para uma consciência um pouquinho mais elevada. Que consciência é essa? A gente sai dessa consciência egocêntrica, egóica, muito caracterizada pelo sofrimento, muito caracterizada pelo vitimismo, muito caracterizada pelo desejo insano de mudar o outro, pelo desejo insano de exigir atendimento àquilo que eu penso. Gente, nós não somos modelos do mundo. Eu encontro uma porção de pessoas sofrendo, dizendo assim, não, mas eu não faria isso. Eu faria diferente. Olha que absurdo que essa pessoa está fazendo. Nessa situação, eu não faria isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu sou um modelo para todos seguirem? Talvez eu esteja certo dentro ali dos padrões, até do que o Evangelho nos ensina, mas será que o outro já atingiu essa consciência? E quem sou eu para exigir que o outro esteja pensando e sentindo exatamente como eu? Quantas emoções alimentadas, afetando a nossa vida de uma forma destrutiva. Quanta tristeza que eu alimento como se fosse um bichinho de estimação, lembrando daquilo que aconteceu em 1900 e bolinha, e que na realidade eu ainda não compreendi a lição, a bênção por trás daquela dor. Toda dor na Terra tem uma bênção escondida. A grande tarefa humana é desvendar, tirar as camadas, entender o cerne daquela mensagem da vida. Mesmo que seja uma perda cruel, mesmo que seja algo que atravesse a nossa existência de uma forma muito dolorosa, que eu possa compreender a mão de Deus estendida, me abraçando em todos os momentos. Isso é fé. Isto é fé verdadeira. Então, eu já mostrei isso em algumas palestras que já dei, mas aqui me veio, né, de repetir isso para vocês, talvez algumas pessoas aqui ainda não tenham me assistido. Eu caminhava, fazia uma caminhada com muitos questionamentos, com muitas questões internas, com muitas emoções ali borbulhando, e conversava mentalmente com o meu mentor, até que ali eu fiquei muito emocionada, porque eu terminar a caminhada, cheguei num determinado local e vi como se me apresentasse ali um campo astral do mundo de outra dimensão, uma espécie de coral. E era um coral que cantava uma música belíssima, e eu estava com meu celular na hora, e eu tentei reproduzir aquela letra e guardar, na medida do meu possível, aquela melodia. E ela dizia a seguinte coisa, ela dizia assim, Senhor, me ensina a enxergar na dor, tua mão a me guiar, me ensina a aceitar. Ó Senhor de amor, venha me dizer que se eu bater, a porta se abrirá. Senhor de amor, me ensina a compreender que servir é aceitar, que servir é te amar. Ó Senhor de amor, venha me dizer que se eu bater, a porta se abrirá. Quantos de nós ficamos presos num círculo de dor e tormento, sem entender que Deus está aqui, agora, entre nós, disponível
para nos ajudar a curar essa ferida. Mas é preciso bater na porta. É preciso um movimento que começa talvez com a emoção da gratidão pela vida. Talvez comece pela emoção da humildade perante a grandeza de Deus. Que tudo sabe, tudo pode. Então, quando nós conseguimos trabalhar um pouquinho mais nisso, a gente sai desse círculo pequeno de querer que venha a nós apenas sem entregar absolutamente nada daquilo que recebemos, a vida. E caminhar por um círculo de consciência, um estágio consciencial um pouco mais elevado, que é a consciência de grupo. Por isso, eu sempre me questionei sobre isso, achei sempre intrigante, porque nascemos uns de dentro das outras. É preciso uma célula masculina que saia de dentro de um homem, uma célula feminina de dentro de uma mulher. É preciso que elas se unam. E que a gente seja, após essa união, a gente seja gestado dentro do ser, de um corpo humano. Para que essa vida, essa consciência venha aqui, se desenvolva e faça a sua parte. Eu sempre me questionei por isso. Por que a gente não nasce que nem planta, né? Uma semente que voou e nasceu lá no meio da campina? Não. Porque a gente precisa entender o quanto que nós somos todos um. O quanto que nós todos somos seres, células de um único corpo. Há quanto tempo viemos saindo uns de dentro dos outros? A nossa alma é como uma semente plantada nesses corpos, milhares de corpos, há milhares de... E o quanto nós estamos aproveitando essa oportunidade da reencarnação. O que nós estamos fazendo com esse estágio aqui na Terra. Então, quando a gente vem para uma consciência de grupo, que seja um verdadeiro amor pela nossa família, por esses corpos que se doaram, entende? Às vezes a gente não consegue nem viver isso, ainda julgando, ainda criticando nossos pais, nossos avós e todos que vieram antes. Numa postura extremamente precária e infantil, no sentido de sermos atendidos em tudo aquilo que gostaríamos de viver, como se não houvesse uma inteligência por trás de tudo. Então, essa consciência de grupo é um estágio um pouco mais elevado. Quando eu entendo que aquele que trabalha comigo ali no meu local de trabalho, ou aquele amigo que se chegou à medida que a vida foi se desenvolvendo, é também minha família. Quando eu entendo que aquela pessoa que de repente cortou o meu carro ali no meio da rua, ou me prejudicou de alguma forma, também, de um jeito ainda precário, é também minha família. Então, essa consciência de grupo é uma consciência que começa a ampliar, sair desse ego exigente, começa a ampliar, entendendo que eu tenho algo a entregar nessa convivência para essas pessoas. E nesse estágio, eu tenho a chance de desenvolver emoções realmente positivas, de experimentar o sublime amor, de experimentar a doação verdadeira, a gratidão verdadeira, de experimentar os acertos, gente, porque a gente vai errar. Como os outros vão errar conosco, nós vamos errar também. Mas por que não reparar? Eu falo que reparação é uma palavra que eu tenho um profundo apreço. Nós precisamos estar dispostos a reparar. Ontem você falou de uma maneira desagradável com alguém, talvez por impulso, talvez por não ter pensado naquele momento, que você hoje possa reparar, possa dar um telefonema, que você possa reparar se você esteve ausente da vida de alguém que talvez gostaria da sua presença. Que a gente possa levar essa reflexão para uma ação de grupo que tem algum valor. No mais, se você conseguir ampliar mais ainda, você possa fazer um trabalho voluntário, que você possa estar com pessoas que estejam comungando da mesma ideia de servir. Isso é tão maravilhoso, é tão especial. Então, que a gente possa, né, trazer, sair dessa consciência ainda arraigada num ego que é um saco sem fundo, que quer tudo para si, e ir para uma consciência um pouco mais ampliada, que é a consciência de grupo, mas que a gente possa não ficar aí. Porque eu também me dou o direito aqui de estimular vocês a pensarem numa consciência ainda maior, uma consciência espiritual. E uma consciência espiritual vem de uma inteligência espiritual, quando eu realmente sei que todos, indiscriminadamente, todos são partes
de um único Deus. E, portanto, se uma única célula do corpo importa, uma única parte desse grande Deus, esse grande amor, também importa. Nós não vamos, talvez, nessa terra ainda aqui cheia de distrações, conseguir isso todo o tempo. Mas a gente pode vislumbrar isso como uma possibilidade. Como seria, a partir de hoje, eu olhar para aquele que me prejudicou, aquele que me bloqueou, que me trouxe um problema na vida, em outro lugar, entende? Eu não preciso necessariamente conviver, estar ali com uma pessoa que talvez me traga emoções negativas, me traga dificuldades. Não, não estou dizendo isso. Eu penso que quando Cristo disse dê a outra face, citado na nossa mensagem inicial, ele quis dizer, esteja disposto a tentar de novo. Entende? Não é a gente isso é muito figurativo, é muito simbólico, não é a gente se deixar abusar, estapear, destruir pelo outro, não é isso. Mas que eu esteja disposta a dar a outra face no sentido de me abrir para a experiência, de estar com, né, de estar aberta para o ser. E quando eu olhar para todas as pessoas de uma forma geral, eu acho que essa inteligência espiritual, esse nível que nós estamos falando, ela é bem exemplificada por esses grandes mestres que passaram pela Terra. Que entenderam que tudo aquilo que faziam pelo outro estavam fazendo a si mesmos. Que nem isso nós entendemos. Às vezes somos ríspidos, muitas vezes somos cobradores, somos juízes dos outros. Muitas vezes nós somos isso, mas na realidade, isso tudo ainda é a nossa própria ignorância, a nossa própria limitação. Então, que nós possamos trazer para o nosso coração essa compreensão de uma forma muito profunda. Entendemos esses vários estágios carregados de emoção e sair dessa emoção negativa, pesada, que traz sofrimento, que nos afeta, trazendo uma baixa vibração. E às vezes algumas pessoas pensam assim que a raiva é a emoção de pior vibração. Não é, meus queridos, a raiva e a ira não é. A tristeza consegue estar pior no campo do entendimento das vibrações através das emoções. E aí as pessoas falam assim, não, eu não estou com raiva não, eu estou triste com o que aconteceu. Sendo que você está numa vibração ainda mais baixa. Porque a tristeza é uma inconformidade ainda mais profunda. Quando eu tenho raiva, eu ainda quero lutar. Aquela dificuldade de aceitação. Então, que nós possamos usar esse momento que a gente falou das nossas emoções para olhar para nós. Hoje, né? Nós estamos aqui, findando uma sexta-feira, faz o filme de volta. Como foi o seu despertar nessa manhã? Vamos trazer essa consciência toda, esse exercício de autoconhecimento e de contato consciente com as nossas emoções. O que foi, meu dia? Eu fiquei como emocionalmente? E como que eu vou assumir? E aí, gente, eu uso uma expressão que nem é minha, de um médico chamado, acho que é Vanderlei Oliveira, acho que é Vanderlei Oliveira o nome dele. É um cardiologista, mas que se desenvolveu nas constelações familiares. Ele fala uma coisa muito interessante, o termo que ele usa é responsabilidade radical. E eu usei por muito tempo a ideia de 100% responsabilidade, que é uma responsabilidade radical. O quanto que eu estou usando a minha responsabilidade para colocar nessa vida uma emoção que seja, para partilhar uma emoção que seja boa. A gente não precisa falar nada, gente. A gente não precisa falar. Alguém aqui, pense aí com você, já entrou num ambiente e se sentiu mal? Alguém aqui já esteve em contato com uma pessoa e depois ficou com um sentimento ruim? O que é isso? Vibração. Pensamento, sentimento, emoção, cria vibração. Qual a vibração eu criei no dia de hoje? Qual a emoção eu cultivei no dia de hoje? Qual a emoção eu permiti me afetar negativamente? Ou qual a emoção que eu permiti me afetar positivamente? Isso está aqui, ó. E a gente precisa assumir essa responsabilidade. Pegar isso que é nosso. Guiar
as nossas emoções na direção daquilo que é o bem maior. Fazer o bem sem ver a quem. Fazer o bem a nós mesmos. Eu realmente quero estar nesse lugar fazendo o que eu estou fazendo. Se eu tiver minimamente uma escolha, que eu possa escolher pela minha verdade, custando o que custar. Eu possa ser a verdade. Porque nós estamos aqui num mundo cheio de máscaras, um mundo cheio de disfarces, cheio de distrações. É preciso a gente começar a entender que urge o tempo. Como diz um trecho da Bíblia, e é um livro também de um grande escritor, não há mais tempo. Não há mais tempo. Urge o tempo de transformar. A gente entenda que agora é a hora de se responsabilizar. Se você está triste, se você está com raiva, se você está revoltado, se você está magoado, deprimido, é a hora de você se responsabilizar e escolher outros caminhos. Escolher o amor, escolher a paz, escolher a alegria, escolher o serviço, a alegria de servir. Mesmo que inicialmente não venha uma total vontade de fazer isso, insista, persista. Seja resiliente diante da dor e entenda que a dor é essa mão divina a nos colocar, não a nos castigar, mas a nos colocar diante da oportunidade de enxergar a nossa força, de enxergar a nossa luz, a nossa capacidade. Eu queria deixar essa pequena semente no teu coração, para que você hoje faça um verdadeiro rastreamento de tudo aquilo que passa dentro de você. E que você hoje, ao se deitar na sua cama, deitar sua cabeça no seu travesseiro, escolha pensar o melhor de cada ser. Escolha pensar o melhor de você. Se você não acertou tudo, entenda que você é um ser humano vivente da Terra. Ninguém acerta tudo. Se as pessoas à sua volta também não acertaram tudo, entenda que é tudo que elas puderam dar. Se a gente vive bem com isso, que vai nos afetar realmente. Então cultive a paz, cultive a alegria de viver, cultive a gratidão, cultive as relações em que você possa servir, mais do que ser servido. Amar mais do que ser amado. Consolar mais do que ser consolado. Porque essa é a lei de amor. Essa é a lei de amor. Então eu agradeço profundamente esses minutos que estivemos aqui. E peço a você que leve contigo essa noite. É o único momento que nós temos de verdade. A proposta de transformação, pequena que seja, a pequena virada na emoção do seu coração. Se o seu coração hoje está triste, imagine coisas muito positivas. Se não der para lembrar, não tem nada positivo para você lembrar, que você possa imaginar que elas possam chegar à sua vida. Se hoje você está revoltado, com raiva, acolha essa raiva, mas não se demore nela. Entenda que tudo está num desenho perfeito. E se aconteceu desta forma, talvez seja para o seu despertar. Você está na preocupação e no medo. Confie. Entregue nos braços de Deus os seus medos. Entregue nos braços de Deus que tudo pode. Aquilo que você teme, aquilo que você te preocupa. E simplesmente siga o seu caminho, fazendo o seu melhor. É essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui. E convido você, então, para que a gente possa encerrar nessa sintonia e nessa harmonia que eu estou sentindo aqui, certamente na vibração desses espíritos bondosos que não desistiram de nós, apesar dos nossos tropeços. Que nós possamos fechar os nossos olhos. Que nós possamos abrir o nosso coração em profundo agradecimento por estarmos aqui na Terra nesse momento da transição. Que nós possamos confiar nesse Deus que é amor, misericórdia, e deixar que aquilo que não conseguimos mudar no dia de hoje seja transmutado pela força do amor maior. E assim, elevar os nossos pensamentos a esferas maiores, solicitar a presença desses espíritos luminosos, nossos anjos da guarda, esses espíritos de luz, que trabalham incessantemente pelo nosso despertar.
nós possamos solicitar a presença deles agora. E mentalmente ajoelharmos aos seus pés, agradecendo por tudo sempre. E levarmos ainda mais o nosso pensamento a Jesus. Luz no mundo, caminho, verdade e vida. Que nos disse, como humano que sou, digo a você que você também pode ser. Siga a luz. E elevar o nosso pensamento a Deus e dizer obrigada, meu Pai. Obrigada pela vida. Obrigada pela chance de, nesta noite, transformar as emoções negativas do meu coração em emoções positivas a partir da gratidão. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, meu Pai, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna, a verdadeira vida. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada.